gostaria de dizer para vocês que hoje aqui não é uma palestra, é mais um bate-papo, e que eu espero que traga alguma contribuição para vocês, além do que vocês comumente já têm costume de ver, porque acho que a gente está cansado, né, sempre de ter mais do mesmo. Então, trazer coisas um pouco diferentes, que eu acredito sejam diferentes, para que vocês pensem a respeito de tudo isso que a gente está vivenciando. Eu vou pedir, então, para que seja compartilhada a tela, e vou iniciar minha fala. Então, já foi falado o tema, né? Quem é o responsável, as implicações legais da inteligência artificial no papel do professor, os aspectos legais da responsabilidade civil pelo uso da inteligência artificial na educação. E esse é um tema inovador, por quê? Porque a principal coisa que a gente tem hoje é medo, né? Ou é medo da inteligência artificial, ou é medo do que possa acontecer pelo mau uso dela, né? Então, por isso, saber esses limites, né? E essa responsabilidade civil de quem é. Pode passar. Quando a gente fala em responsabilidade, o que a gente pensa logo de início, assim, né? O que é responsabilidade? Então, responsabilidade, eu sei que todo mundo aqui sabe, todo mundo é maior, capaz, já teve várias experiências, é responder por algo ou por alguém. Só que, quando a gente fala isso, o que é que acontece? Pode passar para o próximo. Nós vamos cair na responsabilidade civil. E primeira coisa, quando se fala em responsabilidade civil, civil é de quem tem civilidade, logo é do ser humano, né? E aí nós caímos nas espécies de responsabilidade civil. Então nós temos uma responsabilidade civil subjetiva, que é aquela em que se busca a culpa. De quem é a culpa, né? De quem foi a culpa, né? E hoje o Código Civil, ele fala inclusive numa culpa que ela vai ser principalmente depois da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ser fracionada até o ponto em que a pessoa contribuiu para aquilo. Então, e isso tem sido combatido, porque muitas vezes não se acha quem é o responsável. Mas acontece que a própria Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela fez? Ela atribuiu corresponsabilidades. Então tem aquele que dá a ordem, tem aquele que é responsável pelo tratamento dos dados, tem aquele que contratou o serviço. Então tem uma série de pessoas. Então o Código Civil fala nessa possibilidade. Agora, nós temos para as empresas, tanto públicas quanto privadas, a chamada responsabilidade objetiva. O que significa isso? Não vai se olhar a culpa, quem tem culpa. O fato vale pelo fato. Uma vez tendo acontecido o fato, a empresa já tem responsabilidade. Eu vou dar um exemplo para ficar melhor compreendida essa questão da responsabilidade objetiva. Nós tivemos o caso de Brumadinho e Mariana. Ninguém ficou perguntando de quem é a culpa pela morte das vítimas, uma vez que não repararam a barragem da água. Simplesmente a barragem rompeu, ela matou várias pessoas, aquele avanço daquela água, ainda com metal no meio, né? Então ninguém foi perguntar, a culpa é do engenheiro, a culpa é do diretor da Vale, a culpa é do governo, a culpa é de quem não fez a fiscalização, a culpa é do engenheiro que não observou. Não se olha isso. Na culpa objetiva, pela simples ocorrência do fato, já se responsabiliza a pessoa. Nós temos uma responsabilidade que é pré-contratual, ou seja, antes do contrato, tem situações em que já se fazem tratativas e que deve ser cumprido. Por exemplo, num processo licitatório, que tem várias fases, se a pessoa não cumpriu prazo, ainda não chegou no contrato principal, mas tem algumas obrigações acessórias que deveriam ter sido cumpridas antes, vai se discutir isso também. E aí também tem responsabilidade pré-contratual. A pessoa às vezes rompe o contrato antes, a outra já está esperando por aquilo, e há esse rompimento. Então, tem responsabilidade. Responsabilidade contratual, com base naquilo que está num contrato. O contrato é tratar algo com alguém. Então, desde que você tenha essa relação,
com alguém aquilo que está no contrato. Existe um termo jurídico que se fala pacta sunt servanda, ou seja, o pacto faz lei entre as partes contratantes. São contratantes, contratados, estão de acordo com aquilo, assinaram de livre e espontânea vontade, tem que se valer o contrato, a menos que ocorra uma outra situação, que é a mudança na realidade contratual, e que a gente chama de cláusula rebus sic stantibus, onde aí, então, vai se romper o contrato, porque aconteceu alguma causa que impediu a continuidade desse contrato, mas uma causa que alterou a realidade inicial. Então, por exemplo, uma mudança de moeda, né, uma mudança de realidade, não tem como manter aquele contrato. O tarifaço, por exemplo, do Trump, pode gerar cláusulas de quebra contratual, porque a pessoa não tem como mais manter, porque não vai vender o equivalente que vendia anteriormente. Então, mudou a realidade. Então, isso pode trazer alteração na responsabilidade contratual. Pós-contratual quais são as minhas responsabilidades pós-contrato, como acontece muito em cláusulas que dizem respeito ao consumidor, com relação à garantia do produto. Então, são situações pós-contratuais. E extracontratual que vem de fora do contrato, como um reflexo, como algo que aconteceu e que de alguma maneira tem vínculo com o objeto contratual. Então, a primeira questão que se coloca é como a gente vai ver essa responsabilidade civil no uso da inteligência artificial? Quem está por trás dela? Porque ela mesma não pode ter responsabilidade civil. Somente no Reino Unido que se atribuiu responsabilidade, né, direitos e obrigações a uma inteligência artificial, que foi a Sofia. Ela recebeu a condição de cidadã, mas quem não é cidadão, então não tem civilidade, então não vai ter essa responsabilidade. A inteligência artificial em si não vai ter. Pode passar o próximo. A responsabilidade civil e a inteligência artificial. Então, como fica? Fica o seguinte, é uma situação que todos sabem também, isso é notório, vocês sabem, é uma situação complexa, é uma situação muito complicada, mas a gente vai tentar destrinchar e ver como que isso fica hoje. Próximo. De quem é a responsabilidade quando um aluno entrega um trabalho todo feito por inteligência artificial? O aluno faz o trabalho, entrega, nós conhecemos os nossos alunos, muitos deles nós sabemos que não teria condições de entregar um trabalho perfeito, com citações, com coisas, né, perfeitas, e ele entrega. Ou então, ele entrega um trabalho cheio de alucinações, né, cheio de coisas que não correspondem com a realidade, ele nem sequer tinha conhecimento para aquilo, e ele então entrega também um trabalho defeituoso, mas numa outra situação. Como que nós vamos então lidar com isso? De quem é a responsabilidade? É do aluno ou é do professor? Então, próximo. Normalmente, nós vamos procurar ver se existe plágio acadêmico. Eu sei também que vocês sabem o que é o plágio acadêmico, porque vocês têm ouvido isso durante muito tempo. E o plágio, ele tá vinculado a qual questão? Né? A pessoa não atribui ao criador a obra que ele está utilizando. Ele se apropria daquele conhecimento e ele fala que é dele. Né? Ele afirma que aquilo que ele trouxe é dele, ele se apropria da criação do outro, ao invés de atribuir ao outro a criação, né, que lhe pertence, a autoria. Então, o que acontece com a inteligência artificial, principalmente a generativa? Nós sabemos que a inteligência artificial ela tem mais de 70 anos, né? Quando Alan Turing cria o computador, ainda chamou o computador de computador, né? Porque computa, né? Então, a gente vê aí já essa questão de agregar, né? Então, ela vai agregando conhecimento e com a questão da aprendizagem de máquina, a cada dia que passa, ela aprende mais. Quanto mais ela aprende, quanto mais dados se alimentam a ela com dados, mais dados ela tem, mais dados ela gera. Mas isso aí a gente já sabe. Por que você está falando isso? Pelo seguinte, nesse aspecto, uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado nós estamos alimentando a inteligência artificial do quê? Que tipo de valores?
Hoje o que a gente vê é uma competição governamental, principalmente de governança, muito acirrada, para ver quem vai deter a maior, a melhor, a exponencial inteligência artificial, né? É a guerra pelo poder. E quando nós temos questões como poder, sexo e disputas das mais variadas, é lógico que nós estamos nos distanciando de valores que são essenciais para a vida humana, né, para a convivência humana. Existe até um autor que chama Zielinski, que escreveu uma obra chamada Teoria do Desvalor da Ação e do Resultado, né? E é exatamente isso, nós temos desvalores e Max Scheler traz os valores, que é um filósofo, Max Scheler, traz os valores. Que tipo de alimento nós estamos dando para a inteligência artificial? Nós estamos dando alimentos éticos ou nós estamos dando alimento a ela para ela nos destruir, né? Como é que fica isso, né? Ou seja, quem usa isso? Como é que vai ser usado isso? Então, o que é plágio na era da inteligência artificial generativa? É o mesmo plágio? A lei, ela foi concebida, o Código Penal foi concebido em 1940. Depois ele sofre uma mudança em 2006 e fala-se de plágio criminalmente. Além disso, nós temos a questão de plágio abordada, né, na Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. Mas esse plágio de 1998 e tudo aquilo que foi abordado no Código Penal, que é um código velho, ele consegue responder, né, o que é o plágio de antes e o plágio de agora? O que é o plágio, né, na era da inteligência artificial generativa? E ninguém conseguiu responder isso ainda. Outra coisa, eles falam assim, não, mas nós temos farejadores de plágio. Ah, é? Eu conheço pessoas trabalhando com inteligência artificial para burlar os farejadores de plágio. Então, como é que fica isso? Essa é a primeira dúvida que nós temos, essa é a primeira indagação que nós temos, né? E de difícil resposta. Tem vários autores, ninguém conseguiu responder ainda. Pode passar. O aluno, ele chega para nós com qual postura, né? Como assim todos os meus fatos estão errados? Eu copiei tudo diretamente da internet, né? Ele fala que ele copiou. Ele até cita, né? E como que os dados dele estão errados, né? Essa é uma questão que vai nos levar a pensar na indagação que eu faço no próximo slide, né? Que nos leva a isso, né? A ter esse papel, né? Então pode passar para o próximo. E o nosso papel como professor hoje? O que a gente faz com isso, né? O aluno chega e fala, olha, eu copiei tudo direto da internet, você ainda está falando que eu estou errado. Por que você está falando isso, né? E aí, qual é a nossa postura como professores? Aí vem uma outra questão. Então, por gentileza, passa para o próximo. Que professor ou professora você é ou você quer vir a ser, né? O que você quer da vida, né? Porque para você saber direcionar o aluno, primeiro você tem que saber quem é você. Então, por gentileza, passa para o próximo. Nós vamos ter um professor que ele vai falar que não é importante usar a inteligência artificial, ele é aquele negacionista. Ele é igual o cara que fala assim, não vou tomar na vacina, eu nego a ciência, eu nego tudo, né? Não é importante usar. Não é importante também usar máscara, não é importante, nada, ele nega, né? A inteligência artificial não é importante, né? Tem aquele que é medroso, né, ou medrosa, né? Não, eu não vou usar, né? Só que o fato, às vezes, de você se abster de alguma coisa, a abstência, né, você se abstém de conviver, você se abstém de falar, você abstém de ter lado, abstém de usar a inteligência artificial, não significa que as coisas vão deixar de existir, né? Elas continuam aí, firmes, né? O fato de você estar se acovardando, mas não tem jeito, ela existe. E tem uma coisa, você vai falar para não usar e eles vão usar assim mesmo, né? Ainda tem mais essa, né? Aliás, quanto mais proibido, né? Você tem que lembrar lá da tua mãe, né? Olha, não vai namorar essa moça, não, aí é aí que você vai, né? Não vai namorar esse moço, aí que vai namorar, né? Então, o fato de você falar não use não significa que a pessoa não vá usar, né? Aí tem aquele que quer dar de indiferente, né? Olha, eu não me importo, você usa se você quiser, a consequência é sua, eu não estou nem aí. Essa indiferença também ela não é boa, porque quem
quem é indiferente, você deixa que as pessoas acabem decidindo por você e resolvendo a sua vida por você, inclusive com relação à inteligência artificial, os alunos passam a dominar, né? Tem aquele entusiasta que usa sempre, né? Ele não analisa consequência nem nada, vamos usar e pronto, acabou. Também isso é um perigo, né? Isso também é tudo que né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Aí tem aquele que é o crítico, a crítica, né? E que ele vai levar isso para os alunos. Ele vai reconhecer que a existência da inteligência artificial, vai reconhecer que, como toda tecnologia, desde a primeira revolução industrial até hoje, toda tecnologia ela traz coisas boas, salutares, e ela traz riscos, e aí ela vai decidir como usar isso e como conduzir as pessoas para estarem usando de uma maneira salutar, de uma maneira boa, né? E eu acredito que é esse professor, que pelo menos são todos os professores que eu vejo assim na FATEC. Tanto é verdade que essa hora da noite vocês estão aqui me aguentando, né? Por quê? Porque vocês não precisavam disso. O que acontece? São professores conscientes de tudo que está acontecendo e estão buscando aprender alguma coisa, estão buscando soluções, né? Então, eu acho que todo mundo aqui, pelo menos nessa sala, quer ser esse professor dessa maneira, né? O próximo, por gentileza. O que nós temos que ser, então, dentro desse professor que analisa, reflete, e aí ele, então, aponta, né, ele reconhece os males, a crítica, né? O que ele tem que ser? Ele tem que ser co-inteligente, né? Então, o Ethan Mollick e esse livro, eu sugiro, assim, nossa, sem dúvida nenhuma que vocês possam vir a ler esse livro. Esse livro é recente, ele saiu recentemente, e ele tem para vender de forma muito livre aí, em todos os lugares em que se vende livros, né, obras. Ele escreve sobre a vida e o trabalho com a inteligência artificial. E aí ele fala que a nossa postura tem que ser uma postura de co-inteligentes. Então nós vamos ser parceiros da inteligência artificial, né? E ele alerta no livro, inclusive essa frase eu tirei do livro, é uma frase do Roy Amara, que ele fala o seguinte: nós temos a tendência, né, de superestimar o efeito da tecnologia no curto prazo e subestimar a ela no efeito longo prazo. Então a gente escuta muitas pessoas falarem assim: isso aí é uma febre, isso é um modismo, mas depois sai, mas depois, né? Mas elas se esquecem, né? Albert Einstein falou: uma mente que se abre nunca mais retorna, né, ao seu tamanho original. E é o caso, a inteligência artificial ela tem trazido inúmeros benefícios em que pese a substituição de mão de obra humana. Mas ela traz benefícios. E ela também ela tem trazido um benefício muito importante, que é a questão de você, se você souber utilizá-la, é uma questão de gestão de tempo, que hoje em dia as pessoas buscam muito isso, né? As pessoas têm buscado, elas querem otimizar o tempo delas, para poder extrair o máximo do melhor que possam. Então, você tem que trazer a inteligência artificial para o seu lado e superar seus medos e aprender sobre ela, aprender como aplicar, de que jeito você vai usar, e principalmente com relação aos alunos. Só que lembrando o seguinte, que essa geração que está aí, e toda a geração que precedeu a nós, o que elas vêm depois de nós, o que significa isso hoje? Normalmente eles não entendem o que a gente fala e a gente não entende o que eles falam, nem as opções deles, nem a vida deles. Só que como a gente é mais experiente, nós temos que ter mais paciência, né? E aí a gente tem que ir pensando a respeito e buscando alternativas, né? E na co-inteligência aí proposta, ele demonstra muito bem isso, né? Passa para o próximo. E aí o que acontece? O que a gente deve fazer então? Eu trouxe aí, essa é uma ferramenta, né? Na verdade é uma base, é como se fosse vamos assim, eu falo que é um marketplace da inteligência artificial. Esse There's One
AI for That, ele traz, né, quase 40 mil, 39.415 ferramentas de inteligência artificial. Para você criar histórias em quadrinhos, para você criar músicas, para você criar letras de música, poesia, para você criar provas, para você criar mapas mentais, para você criar slides, né? Você pega um texto inteiro e fala para ele, olha, me dá o slide, pronto, ele dá o slide inteiro, pronto. Então, vejam vocês que como que a gente vai desprezar isso? Só um lugar, né, consegue concentrar quase 40 mil ferramentas de inteligência artificial. E tem mais, são ferramentas gratuitas. E elas estão à nossa disposição, mas entendo que está na disposição dos alunos. E eles têm acesso a isso, e eles vão fazendo imagens, eles brincam com a inteligência artificial de todas as maneiras. Para eles é uma brincadeira. Eles não enxergam como nós enxergamos as coisas. Hoje, o jovem, ele é muito assim, ele é muito tranquilo, ele é muito passivo, né, com relação às coisas. Para ele, é tudo o momento, né, eles vivem o momento. Então, antes de nós criticarmos a inteligência artificial, nós devemos aprender sobre ela e com ela. E você só aprende alguma coisa também experienciando, exercitando, e é por isso que eu trouxe isso para vocês, que vocês, não sei se vocês já conheciam, mas se não conhece, fica aí para vocês passearem e fazerem bom uso disso aí, né? Ensinar a inteligência artificial coisas boas, valores, para que ela nos devolva coisas boas, valores bons. Então, não só devolver para nós, para o nosso aluno, para a humanidade, porque você cria um fluxo contínuo e passa a incorporar à cultura coisas boas. A grande questão é que muitas coisas que estão na internet, elas são vistas assim como informações incorretas, discursos de ódio, coisas erradas, só que ela é uma infraestrutura. A inteligência artificial é uma infraestrutura como é a energia hoje. Você não pergunta como a energia chega na sua casa, como ela é feita. Você simplesmente sabe como utilizá-la. Se você quer fazer uma vitamina, você liga o liquidificador na tomada. Se você quer acender a luz, você vai lá na tomada e acende. A mesma coisa a inteligência artificial. A gente tem que parar de ter medo dela e achar que a gente não consegue, porque ela é democrática, é para que todos a utilizem. Então você não pode ter medo dela, só que você só aprende a fazer alguma coisa fazendo. E quando você faz, a sua linguagem também é mais acessível ao aluno. Porque só se ele fez, você sabe de onde que ele fez, de onde que ele tirou, e você também vai saber sopesar, avaliar a criatividade dele, o papel dele como aluno, que jeito que ele está se posicionando. Então, nós temos também essa obrigação, como professores, que nós amamos a nossa profissão, nós temos a obrigação de ensinar para a inteligência artificial coisas boas, porque aí ela vai devolver para os nossos alunos e para nós mesmos e para toda a humanidade coisas boas, e não da maneira como está sendo. Porque tem que se imaginar o seguinte, ninguém vai ter controle geral sobre o mundo, sobre toda a inteligência artificial, mas nós temos que saber como perguntar e o que nós vamos querer ensinar de valores para a inteligência artificial. Então, além agora da gente ter que ensinar o aluno, lembre-se, nós temos que ensinar a inteligência artificial que nós estamos utilizando e eles também. O que mais que nós temos? Que usar metodologias ativas. E aí, eu recomendo o nosso livro, lógico. Do Dr. Piva, do Dr. Ângelo Cortellazzo, da Daiane, meu, né, da Lu. Nós recomendamos o nosso, que tem um cardápio, né, um blended learning variado que vocês podem, né, usar e abusar. Então, o que acontece? As metodologias ativas, elas precisam ser institucionalizadas. Não é encher o aluno de metodologia ativa, mas você, através da metodologia ativa, você vai saber como conduzir a sua aula, mudando tudo, fazendo diferente, né? O que mais? O uso crítico da inteligência artificial, para que o ser humano, o aluno, possa ser capaz de entregar mais do que a inteligência artificial tem entregado. Porque não adianta você, nem nenhum profissional, nem eu também, a gente querer superar a inteligência artificial no que ela concentra de saber ali dentro, de conteúdo, de informação.
Porque imagina que ela pega tudo de todas as áreas, né? E ela aprende muito rápido, ela cria muito rápido, ela gera muito rápido, né? Mas ela não tem uma coisa que nós temos, né? Ela não é um ser ciente, ela não sente. Então, nós tendo esse diferencial, nós temos que enxergar o aluno, nós temos que ver de uma outra forma. E sabe o que é o maior desespero do aluno hoje, e acho que da maioria das pessoas, e é aí que nós vamos pegar, né? Aí que é o pulo do gato. Por gentileza, o próximo slide. Do que o aluno tem medo, né? Olha só. Qual é a situação mais apavorante hoje que ele vive, né? Então foi proposto a ele aí, ó, a aula de hoje, redação, tema, situação mais apavorante da sua vida. E o que ele respondeu? Tudo começou quando acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet e meu celular com sinal fraco. Subi no telhado e ao conseguir sinal para o celular, a bateria descarregou. O mesmo ocorreu com o celular do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Quando fui recarregar a bateria, faltou energia elétrica. Então, sobreveio o pavor absoluto. Então, nós sabemos viver sem a internet. Ele não consegue. Então, nós temos que mostrar isso para o aluno. Se ele não tiver a internet, se ele não tiver a inteligência artificial, ele tem que dar conta além disso. E ele tem que saber que ele dá. Porque ele sente, porque ele é humano, porque ele aprende apesar de, além de, né? Então isso é um ponto que nós temos que buscar, né? Próximo. Nós falamos então, diante dessa realidade aí, e não sou eu que falo, é a ONU e a Unesco tem hoje até um guia da educação do ensino superior, depois eu posso até passar para vocês, se vocês não têm acesso a isso, que a ONU propõe uma educação disruptiva. E aí está meio, porque a imagem era muito grande, então está meio distorcido, mas só para vocês entenderem, nessa educação disruptiva, vocês veem que a raiz lá embaixo é o livro, né? Por quê? Porque o conhecimento, ele é produzido, mas ele é produzido de que maneira? E tudo teve uma raiz. E essa raiz, ela está no conhecimento dos nossos antepassados. Então tem muita coisa que nós não podemos desprezar, né? E onde entra o sentimento, né? Onde entra esse olhar para o outro. Então, na educação disruptiva, qual é a proposta da ONU, né? Da ONU, da Unesco? É a seguinte: apostar na formação precoce. Nós sabemos que o nosso aluno, ele vem de vários lugares, né, de várias situações, de várias famílias diferentes. Hoje nós temos família monoparental, nós temos família socioparental, nós temos multiparental, quer dizer, nós temos todas as espécies, né, de formação familiar, mas que não conseguem isso. Nós temos que garantir de alguma forma aos estudantes o acesso ao mundo atual, ao mundo do trabalho, para que ele veja como que as coisas estão diferentes, como que ele tem que atuar nesse mundo, né? Então, sempre apostar nessa formação precoce, sempre levar questões para que ele possa pensar. Não importa se ele vai... manda ele perguntar, pergunta para a inteligência artificial e vamos ver o que ela te dá de resposta. Porque cada um que perguntar, ele vai perguntar de uma forma e ela vai responder de outra forma. E outra coisa, vocês vão poder dar vozes a eles. Vocês vão trabalhar conteúdos a partir do que eles devolverem. Eles perguntam para a inteligência artificial, ela responde. E o que você vai acrescentar no que ele perguntou e no que ela respondeu? Então, o seu papel vai ser esse. Reforçar as habilidades digitais. Deixa ele usar. Deixa ele fazer e acontecer. Mas ele tem que ter uma independência para o acesso, mas uma dependência de confirmar se aquilo que ela está fornecendo é verdadeiro, por exemplo. Então, as habilidades, por que ele tem que reforçar as habilidades digitais? Porque daqui para frente não vai se viver sem elas, né? Não tem jeito. Personalizar a aprendizagem. O que significa isso? Significa o seguinte: cada ser humano é um, e ele tem características próprias, ainda mais agora que nós vivemos assim num meio
onde nós temos muitas pessoas com transtornos mentais, e muitos desses transtornos reforçados por laboratórios que querem vender os seus medicamentos cada vez mais, reforçados por pessoas que usam essa massa de pessoas com transtornos para tirar benefícios econômicos e outros benefícios próprios, não que não tenha, mas se você enfatizar o problema, ele não diminui. Então, por exemplo, quando o meu aluno fala para mim assim, eu estou ansioso, eu falo, mas quem fica ansioso também encontra um caminho para não ficar. Vamos respirar? Vamos, você consegue, né? Então você tem que encorajar a pessoa a superar os seus limites e não afundar neles, né? Não é você jogar a pessoa ainda mais aonde ela não deveria estar, né? Você tem que ajudá-lo a se soerguer, a se levantar, né? Você tem que dar a mão para ele, né? Não é porque ele tem um problema que esse problema vai afundar com ele, né? Pelo contrário, ele tem um problema, mas como que nós vamos encontrar um caminho para superar? Vamos perguntar isso para a inteligência artificial também? Quais os caminhos que nós temos, né? Integrar a inteligência artificial. Nós temos que pensar que ela é que nem a luz. Nós vivemos sem luz? Não, então nós não vamos viver sem inteligência artificial. Não, mas eu vivo, só que cuidado com o negacionismo. Porque hoje, em tudo a gente usa inteligência artificial. Você vai entrar no seu condomínio, ele lê a sua face para você poder entrar. Você vai acessar o WhatsApp, você está usando uma inteligência artificial. O seu banco, você está usando várias inteligências artificiais. Então, às vezes, você está negando uma coisa que você utiliza toda hora e todo dia. Então, nós temos que ser inteligentes o bastante para saber que ela não dói. Vamos conhecer, vamos integrar, né? Ela vai integrar a nossa vida. E vamos trazer aquilo que há de melhor. Mas também viver de tal forma como se não precisasse dela. Mas é as duas coisas ao mesmo tempo. É conviver com ela. Né? Conviver com pessoas e conviver com a inteligência artificial. Porque não deixa de estar convivendo com pessoas também. Impulsionar o pensamento crítico. O que é impulsionar esse pensamento crítico, né? Você, como profissional, você vai extrair o máximo. Olha, mas você tem certeza? Ela te deu essa resposta, mas será que é isso mesmo? O que você acha? Pergunta para ela de novo. Como que você faria uma pergunta melhor para ela, né? Hoje, o mais importante é saber perguntar, só que tem um detalhe. Quem sabe perguntar é porque antes disso antecedeu, ele já conhece alguma coisa. Agora, e se ele falar para você, eu não sei perguntar? Mas você não sabe perguntar por quê? Você não conhece o assunto? Não conheço. Então, que tal? Vamos ler um texto de forma compartilhada? Né? A leitura compartilhada. Você já fez isso? Eu já tirei um texto curtinho, porque eles não gostam de nada grande. Dei na mão de cada um dos meus alunos na sala de aula, fiz cópia, dei cada um na mão de um. Né? Por exemplo, o que foi um texto que eu usei? A cama de Procusto. Não sei se vocês sabem disso, né? Procusto tinha uma cama grandona, larga. E Procusto tinha uma cama pequena. E aí ele recebia os hóspedes, né? Que passavam por lá e hospedava. Ele tinha essa hospedaria. Só que se eles fossem grandões como o Dr. Piva, ele punha a eles numa cama pequena, né? E só que é o seguinte, eles tinham que caber na cama. Então o que ele fazia? Ele serrava eles. Então ele matava, né? E depois? E quando era pequenininho? Se fosse um ser pequeno? Ele punha na cama grande, amarrava os braços, as pernas, esticava bastante, até arrebentar tudo. Matava também. Até que um dia, chegou um hóspede mais inteligente, né, e falou para ele assim, nossa, eu não sei em qual cama que eu sirvo. Você não quer experimentar? E a hora que ele deitou, fez com ele o que ele fazia em uma das camas. E aí, é lógico que ele morre, né? Então, quantas vezes nós temos que se adaptar? Nós temos que nos adaptar, né? Então, eu falo isso para os alunos, vocês têm que se adaptar a quê? Né? A cama de Procusto. E aí você pede para cada um ler um trecho em voz alta. E se estimula, você fala que vai sortear, todos têm que acompanhar. Ó, vou dar um texto na mão de cada um, mas onde você vai ler um parágrafo, você vai começar lendo um parágrafo. Mas a hora que terminar o parágrafo, eu vou sortear um aqui para ler, se ele não está acompanhando. Quer dizer, então você começa a despertar esse senso crítico e ele vê que ele demanda de ter um conhecimento anterior, demanda a ele ter um conhecimento anterior para que ele possa usar de uma forma melhor a tecnologia. Pode passar para frente. E por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque a gente tem essa coisa aí, ó.
Nós temos isso aí, ó. Nós não sabemos de onde que vem, de onde que vai, para onde que vai, né? Mas nós queremos muito resultado. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com ele, porque será o futuro, né? É o nosso futuro. E a gente tem que pensar em como trabalhar isso aí até nas instituições. E tem mais. E por que mais? Porque nós estamos vindo com uma concepção errada. Qual é essa concepção? O próximo. Principalmente esse porquê. Essa charge, ela retrata bem isso. O que você acha da IA? Né? A inteligência artificial vai acabar com o mundo? A burrice natural já está fazendo isso. Eu não gosto dessa charge e eu trouxe para fazer uma crítica a ela. Por quê? Primeiro, porque eu não acredito que nenhum ser humano seja burro. Porque todo ser humano, ele tem uma mais-valia. Eu, como advogada, às vezes sou obrigada a ir em presídios, eu sou obrigada a ir em cadeia, né? Não gosto não, mas às vezes eu tenho que ir. E uma vez o meu filho falou para mim, você não acha que deveria matar todo mundo que tá aí? Não presta para nada, tanta gente boa morre e eles não mostram essas pragas aí. Aí eu falei para ele, eu falei assim, eu acho que eles têm que viver. Mas por quê? Porque até aquilo que é ruim ensina a você nunca querer ser igual a ele, né? Então, às vezes a gente pensa que uma coisa é burra, que o ser humano é burro, ele está mal orientado, né? E a inteligência artificial, ela irá acabar com o mundo, sim, se você alimentá-la mal. Mas se você alimentar a inteligência artificial bem, né, ela vai embora. Eu estava falando nos bastidores aí, vocês não ouviram? Eu entrei no São Paulo Souza em 2010 e eu era bem mais jovem, né? Eu era uma jovenzinha. E eu estava assim, meio perdida, meio não, inteira perdida, né? E eu encontrei um doutor Piva, né? E esse doutor Piva, o que que ele fez? Ele tornou o meu mundo melhor, porque ele me ensinou coisas e ele transformou a minha vida. E eu aprendi até a gostar da inteligência artificial por causa dele. Então, olha para ver como que, às vezes, o posicionamento que a gente tem, que vai além dessa crítica, além dos rótulos, além de palavras agressivas, né, burrice e idiotice, né, a gente tem que ir além disso, a gente tem que falar o que é bom, ensinar o que é bom, tanto para os alunos como para nós mesmos, como para a inteligência artificial, para vir para nós tudo que é bom, né? A gente precisa disso. E próximo. A inteligência artificial, ela faz isso, esse é o papel dela, ela quer saber o que está dentro do cérebro da gente. E se o cérebro da gente estiver com coisas boas, ela acaba fazendo coisas boas. E só para vocês poderem entender um pouco melhor isso, eu quis trazer essa imagem, porque às vezes a gente tem um medo, né? A gente olha e fala assim, nossa, olha que medo que dá, né, da tecnologia, da inteligência artificial. Eu tenho uma coisinha básica para contar, né? Que muita gente também já deve saber, mas só para reafirmar isso, né? Para vocês poderem entender assim, de uma forma cristalina. Não tenham medo disso, nem de nada na vida. Porque é o seguinte, isso aí é só o começo. Eles já estão criando uma outra inteligência artificial. Uma outra tecnologia, desculpa, não é inteligência artificial, uma outra tecnologia mais forte do que essa. Por favor, passa para mim, para o próximo. E qual é essa inteligência? Qual é essa inteligência? Qual é essa tecnologia? A tecnologia CRISPR. O que ela faz, essa tecnologia? Ela faz o seguinte, ela pega uma sequência de DNA, uma faixa de DNA, e ela corta essa sequência, tá? Mas ela corta essa sequência com qual finalidade, né? Que ela corta isso, né? Ela corta esse DNA para quê, né? Vamos supor, a experiência que fizeram, né? Ela pega um coelho, né? E ela pega o coelho, ela corta um pedaço de DNA que achou interessante num outro animal, numa outra coisa, até no ser humano. Ela pega esse pedaço e injeta no coelho, né? O que acontece com esse coelho? Ele está com o DNA dele modificado. Ele é um coelho transgênero, né? Transgênico. Ele está modificado. Aí o que ele faz? Ele vai conviver, ele vai se misturar com outros seres, né? E o que acontece, né? Acontece o seguinte, coisas boas, pode curar doenças, misturar funcionalidades, quer ver o que é misturar funcionalidades? Você tem um cachorro na sua casa, você já viu o ouvido que o cachorro tem? Isso é comprovado, né? O cachorro, ele escuta de uma forma muito melhor que muita gente boa.
né, é aguçada esse sentido no cachorrinho, né? Então, você misturar funcionalidades, você quer ter a sua audição potencializada. Você pega a audição do cachorro, do DNA do cachorro, e mistura essa funcionalidade em você. Ao mesmo tempo, você vai melhorando espécies. Então, tudo isso é coisa boa. Curar doenças, misturar funcionalidades, melhorar a espécie. Mas qual que é a má? Você gerar uma catástrofe ecológica? Porque desses seres, se ele se relaciona e ele transa, por exemplo, com outro coelho, o que vem disso aí? Será que é um coelhinho normal? Né? Então, outra coisa, você desequilibra a natureza, né, todinha. Então, o que acontece? Essa questão de você fracionar, né, o DNA e usar pedaços, né, que você sabe que são bons em outras pessoas, em outras espécies, o que se pode gerar disso aí, né? Mas já estão fazendo. E tem crianças brincando disso, viu? Crianças brincando disso, próximo. E aí eu quero mostrar para vocês o que se propõe da escola do futuro, a Alpha School. A Alpha School é uma instituição norte-americana que promete um ensino personalizado e acelerado com foco no desenvolvimento de competências essenciais para o futuro. Este é um modelo inovador que combina 3 elementos-chave: tecnologia e inteligência artificial, que permitem uma aprendizagem personalizada e adaptativa a cada aluno, Mastery Learning, que garante uma compreensão profunda dos conceitos, e técnicas de gestão de tempo, como a Pomodoro, assegurando que os alunos dominam as disciplinas básicas em apenas 2 horas diárias, libertando o resto do dia para a exploração de outras áreas. De acordo com a Alpha School, os resultados são impressionantes. Em média, os alunos progridem 2,6 vezes mais rápido do que os seus pares em testes padrão realizados a nível nacional. Além disso, a maioria dos alunos supera consistentemente as médias nacionais. Além do currículo académico tradicional, na Alpha School os alunos podem explorar áreas como a comunicação, o empreendedorismo, a programação e a educação ao ar livre, através de workshops inovadores que permitem desenvolver a criatividade, a resiliência e a capacidade de adaptação. A aprendizagem experiencial também é privilegiada, com atividades práticas que desafiam os alunos a aplicar os seus conhecimentos em cenários reais. As opiniões dos alunos também são valorizadas através de inquéritos regulares e interações individuais com os professores, que atuam como guias e mentores. Então, essa é a Alpha School, né, que é uma escola inovadora. Ela já tem várias regiões, né, no mundo, e ela é uma precursora desse tipo de ensino. Será que ela é o futuro? Né? O que nós podemos esperar do futuro? No momento, a pessoa que está narrando fala na técnica Pomodoro, que é um método de gerenciamento de tempo que divide o trabalho em intervalos, geralmente de 25 minutos, chamados de Pomodoro, separados em pequenas pausas. Porque só ficar falando e sem trazer algo novo, como eu estou falando para vocês aqui, a juventude não aguenta, né? Eles não conseguem concentrar, né? Eles não conseguem fazer isso. Próximo. O que o professor pode fazer, então, né? Primeiro, a institucionalização de metodologias ativas, mas institucionalmente mesmo. Vocês podem ver que o Centro Paula Souza tem trabalhado muito nisso, direto e reto faz fórum de metodologia ativa, pede para ser apresentado trabalho de metodologia ativa. Por quê? Porque já se sabe que são ferramentas que podem ser usadas junto com a inteligência artificial de forma integrativa e que podem ajudar a compreensão do aluno e a forma de passar esse conhecimento, né? A prática junto com a teoria, né? Então, não mais aquela coisa que o aluno fica sentado, você vai passando conceitos e você espera que ele tenha disciplina para absorver isso. Ele não tem condições mais de fazer isso, né? O cérebro mudou, as coisas mudaram, a realidade hoje é outra e ele não dá conta. Então você precisa sempre ter a prática junto com a teoria. As aulas têm que ser mais dinâmicas, né? Tem que haver mais interação. Primordial hoje os prompts, que é ensinar a fazer perguntas corretas. E se ele não está fazendo perguntas corretas, levar ao conhecimento dele que é porque ele não leu, fornecer o material para que ele possa ler,
fazer exercícios com ele para que ele possa perguntar. Por quê? Porque muitas coisas no mundo do trabalho hoje se resolvem com as perguntas corretas. Eu participei de um projeto que é vinculado à Biolist, para a instituição, foi a FATEC de Ribeirão, ela ganhou o selo bronze, né? E o que acontecia? Para ganhar o selo prata, você tem que ter 8 projetos de acordo com os ODSs. E para ganhar o selo ouro, você precisa ter 17 projetos. E eu fiz sozinha 2 projetos, e com os 2 projetos eu conquistei o selo bronze para a FATEC de Ribeirão Preto. Qual que era o grande problema? Os professores não tinham condições de fazer perguntas corretas, era isso. E agora foram incentivados a isso, e o número de projetos dobrou, porque nós queremos o selo outra vez, se não for o mesmo, conseguir a mais. Se não conseguir a mais, a gente vai tentar o ano que vem outra vez. Mas por quê? Porque a gente está mudando a postura, né? Uma escuta sempre ativa, né? Então, o que é uma escuta ativa? É você escutar o aluno sem arrogância, sabe? Sem ser o dono do saber, porque muitas vezes hoje as pessoas não estão tendo como ter alguém que ouça elas, que converse com elas, que escute o que elas têm que falar, né? O que elas precisam falar. Às vezes, a partir de uma conversa com um aluno, você consegue tirar outras coisas dele e até puxar um gancho, né? Para que ele aprenda, para que ele faça, né? Cada aluno é e ele pode dar resultado. Na faculdade de Direito, eu fico sempre com os piores alunos de TCC, porque ninguém gosta de trabalhar com eles. E eu já faço o contrário, eu falo assim, olha, aquele aluno que ninguém quer, eu quero esse aluno. E aí o que acontece? Hoje eu tenho 30 orientandos de trabalho de conclusão de curso, só na faculdade de Direito. E eu tenho também 3 alunos de iniciação científica com bolsa, e eu tenho 3 sem bolsa. Então, o que acontece? Eu peguei só para dar um exemplo, eu peguei um aluno que ele ia jubilar porque ele não conseguia fazer o TCC dele. De jeito nenhum ele conseguia. E aí o que eu falei para ele? O que você gosta? Ele falou assim, professor, eu não gosto de nada, porque o meu pai me faz eu trabalhar de manhã e à tarde, eu não posso ler nada, eu não consigo estudar, eu não consigo escrever, eu não consigo fazer nada. Eu falei, o que você trabalha? Ele falou assim, o meu pai é corretor e eu sou corretor também, eu trabalho com ele como corretor. Eu falei assim, e o que você acha? Porque nós temos tanto problema, tem pessoa que não sabe quais são os documentos, o que ela faz, como que ela precisa para fazer uma compra de uma casa boa, para ela poder regularizar essa casa. O que você acha da gente fazer um trabalho desse? Nossa, professor, é legal. Eu falei, então faz o seguinte, pensa num tema, escolhe um tema, pensa num tema, faz para mim, escreve para mim, traz só o tema para mim. Aí o que aconteceu? Ele trouxe 3 temas, e assim, de grão em grão, ele fez o TCC, formou, e está ótimo na profissão, uniu a advocacia com a corretagem, e está indo muito bem. Então, às vezes, a gente perde potenciais por não dar essa abertura de escutar, de ouvir o aluno. Mas não vai perder tempo? Não, depende. Às vezes você ganha tempo, você ganha até um amigo, né? Então, para que fazer isso, né? A empatia. Eu sei que todo mundo sabe o que é empatia, que é essa questão de colocar-se no lugar do outro. Mas é que muitas vezes o professor não está sabendo nem qual é o lugar dele, né? Então, primeiro você tem que ter empatia com você. Você já achou o seu lugar, né? Que empatia você está tendo com você? O que você está fazendo que você gosta, né? O que você se dá o luxo de fazer? O que você se dá de prazer, né? O que você faz de bom, né, no seu tempo? Então, você tem que ter essa escuta ativa para você, essa empatia com você, para você começar a ter com os outros. E, por fim, compaixão, que é exatamente ir ao encontro do outro, é estar junto dele, né? E às vezes a gente pensa que é difícil, mas não é. Normalmente as pessoas procuram a gente quando elas precisam da gente. Mas por que você não pode reconhecer isso e saber que você também procura as pessoas quando você precisa delas, né? É uma via de mão dupla. Aí você cria uma cadeia, né? Você cria uma rede de relacionamentos muito fortificado, porque você teve compaixão, mas o outro teve paixão com você também. Então, tudo isso é uma via de mão dupla. O professor pode fazer isso.
porque a inteligência artificial não pode fazer isso, ela não dá conta de fazer isso, e nós ainda damos, né? Então, e as nossas experiências, às vezes uma pessoa pensa assim, né? Eu não sou nada, né? Eu não consigo nada. Consegue sim. E você é muito importante. Você desempenha, se você for fazer uma análise da sua vida, você desempenha vários papéis durante um dia inteiro. Então, nesses papéis, você é muito importante, sim. E você tem que se dar o devido respeito e a devida importância. E para aí você poder ser o professor que integra a inteligência artificial, mas que mostra a superioridade humana que ainda tem, que ainda existe, né? E sabendo que ela é só uma tecnologia, vão vir outras aí, como vocês viram. Próximo. Aqui estão algumas referências que eu utilizei, né, para esse bate-papo com vocês, que na verdade foi só um monólogo, né? Mas agora a gente pode até abrir para um diálogo. E eu agradeço e espero que vocês, com a leitura desses, vai ficar aí com o Dr. Piva, ele pode passar para vocês, pode passar todo o material, eu não tenho nenhuma restrição com relação a isso. E eu espero que vocês aproveitem ao máximo, né? E que vocês possam se aprimorar cada vez mais, porque eu sei do potencial de todos os professores que fazem parte do Centro Paula Souza da FATEC. E vocês, eu estava até com medo, né? Porque eu fiquei sabendo que vocês são a elite, né? A nata está na FATEC Votorantim. Então, que vocês continuem assim. Muito obrigada. E desculpa tomar tanto tempo de vocês, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, professora Rafaela. Eu que agradeço. Nossa, e assim, foi tão rápido, né, a fala, na verdade demorou 1 hora, né, mas passou muito rapidamente, porque o assunto estava tão interessante e, veja, não tem uma pergunta sequer, né, dos nossos professores, ou seja, você esclareceu, né, o tema de uma forma brilhante. Professor Mauro, quer complementar? Eu quero agradecer a professora, né, pela palestra aí e sugerir a todos que leiam as referências aí, as sugestões dos livros que foram apresentados. E, professora, mais uma vez, nosso muito obrigado. A FATEC Votorantim se sente lisonjeada, né, em poder receber você para falar com a gente, né, e numa palestra assim, como estão dizendo aí, tão inspiradora, né. Muito legal e importante para a gente aí. Acho que pode abrir o microfone do pessoal, professor Piva, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Posso começar com uma pergunta? Pode, você pode. Então vamos lá. Aí o pessoal já vai pensando aí também em outras perguntas. Professora Rafaela, eu estava pensando no que foi dito. Vamos imaginar que eu utilize a inteligência artificial, faça um prompt, né, muito bem elaborado, peça para ela, por exemplo, poderia pedir muitas coisas, mas vamos imaginar que eu peço para ela fazer um roteiro de fala para um vídeo. Ela vai, produz um roteiro de fala. Eu faço toda uma análise, vejo se está correto, faço as alterações, gravo o vídeo. Aí, lá no final do vídeo, eu coloco, né, que eu utilizei a inteligência artificial, o ChatGPT, o Gemini, seja lá o que for. Do ponto de vista ético, eu estou tranquilo, né, porque eu fiz e falei o que eu fiz. Mas e do ponto de vista legal? Isso é suficiente? Então, do ponto de vista legal, infelizmente, eu tenho só uma posição. Não se trata nem de estar tranquilo, nem de não estar. Os próprios tribunais não têm a resposta. E, inclusive, nos Estados Unidos, recentemente, uma juíza de um tribunal, a Dora Kaufman, relata isso de uma forma muito detalhada, num caso semelhante, mas não utilizando um prompt para a produção de um roteiro de vídeo, mas para um texto, o rapaz foi acusado de plágio. E aí, o que aconteceu? E aconteceu também com o diretor da Universidade de Harvard. Se o senhor colocar, também aconteceu em 2024. Nos Estados Unidos, o que foi que ela falou? Que como a inteligência artificial é alimentada por vários conceitos, e ele fez a pergunta e ele recebeu isso pronto, e se ele fizesse novamente a pergunta, ela responderia de outra forma, e ele não tem como ter acesso a todo o conhecimento, porque ele é um computador, mas a nossa cabeça não. Então, ele não teria como
ser acusado e ele foi absolvido. Mas aqui no Brasil, o que acontece? Os tribunais não sabem ainda como decidir. E eles têm decidido, muitas vezes, com base em que se identificar exatamente um trecho, e esse trecho foi exacerbado e não fizer menção que pertence a um autor ou outro, que então ele cometeu o plágio, né? Só que tem uma coisa, sinceramente falando, se acontecer isso num juízo de primeiro grau, ele deve recorrer, vai para o tribunal e eu tenho certeza que é revista a decisão. Porque o que acontece? Realmente, ou tem que... A lei, ela não consegue alcançar. E tem mais. Eu acho que esse é o ponto central da inteligência artificial e eles estão querendo trazer uma regulamentação que não vai dar conta. Por quê? Porque a inteligência artificial não tem limite, não se tem como colocar freio nela e não se tem como também parar de alimentá-la. Então, ela não tem limite, não tem como você colocar uma regulamentação. Por isso que, desde o começo da minha fala aqui, eu falei que qual seria o caminho? Seria o caminho de rever posturas éticas. Aqui no Brasil é um pouco complicado, porque o brasileiro tem uma ética de flexibilidade, né? Só que essa ética de flexibilidade, ela está refletindo de uma forma geral muito mal, né? Porque tudo aqui a gente dá um jeito, né? Tudo aqui a gente dá posturas que se tratam de princípios, você não pode transigir. E aqui no Brasil se transige com coisa que não poderia se transigir, e aquilo que deveria ser intransigível, aí as pessoas não são, elas largam, né? Aqui no Brasil há uma objetificação muito grande do ser humano, e a começar pela governança, pelo próprio governo. Em que sentido que eu digo isso? Eu estou falando entre professores aqui, se você enfatiza a todo momento, nós temos evasão, há muita evasão, a evasão vai aumentar cada vez mais, porque vamos supor que nós tenhamos 30 professores, e que 30 professores saiam divulgando a cultura da evasão, ela vai pegar, não vai para aquela escola não, porque todo mundo entra, não gosta, tem evasão. Então, você dissemina um tipo de cultura. Aqui no Brasil, a cultura é uma cultura falaciosa, é uma cultura que fala o seguinte, olha, não podemos ter preconceitos, mas é o que mais tem, aí enfatiza isso, né? Não podemos ter discursos de ódio, aí é que tem. Então, quer dizer, enfatiza-se o mal ao invés de buscar a raiz das coisas e fazer uma disseminação de ética, né? Como eu estou falando, você tem certeza, você construiu isso a partir da inteligência artificial, mas onde que nós podemos pegar isso num autor? Agora vocês acharam, vocês responderam a pergunta, ela está certa, só que agora eu quero que vocês tragam quem falou. Eu fiz isso, um aluno trouxe uma citação, e ele falou para mim que era do padre Fábio de Mello, depois ele falou que era do Marcelo Rossi, depois ele foi achar que, e ele é católico, esse apostólico romano, ele foi achar do Chico Xavier, né? Não era nem de um nem de outro, né? Por quê? Porque eu falei para ele, eu acho que não, mas antes, eu busquei a fonte antes, é o papel do professor. Eu busquei a fonte, e eu fiz isso agora, essa semana, com o Nietzsche também. O aluno usou Nietzsche, falou que era de um livro, mas engraçado que eu já tinha lido o livro que ele citou. E eu não gosto de Nietzsche, ainda tem mais essa. Pode um negócio desse? Mas eu tinha lido o livro. E aí eu falei para ele, essa citação pode até ser do Nietzsche, meu santinho, mas não é desse livro. Ele falou assim, como que a senhora sabe? Porque eu li o livro. Ah, a senhora leu? Li, lá não tem essa citação, então eu quero que você busque de onde é. Ah, ele ficou doido, ele falou, professora, a inteligência artificial já respondeu 3 livros e não é em nenhum deles. Eu falei, então, eu tenho que procurar, eu quero saber de onde que é, né? Até ele achar, né? Eu viro um inferno. Né? Tem que ser assim. Então, a postura hoje é muito mais ética. Agora, a lei, toda vez que acontecer alguma coisa, se for com o professor, tem que ir até os tribunais, tem que ir até o fim. E bater nessa tecla, porque a nossa lei de software, que é uma lei que cuida da propriedade muito mal e porcamente, porque o software, o autor do software, ele não tem nem a proteção moral, nem a proteção da propriedade, porque tudo pertence a quem subsidiou a pesquisa para se chegar nele.
Então, está no artigo 4º da Lei 9.609 de 2018. 1998, perdão. Está lá, Lei 9.609 de 1998. Então, ela já não atende. A Lei de Propriedade Industrial também não atende, porque ela já é de 96, Lei 9.279 de 96. Ela não dá conta. E nós temos a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98, inclusive promulgada no mesmo dia que a Lei de Software, e também não dá conta do recado. E eu acredito que nessa questão vai ser difícil algum legislador dar conta, porque não tem como parar de alimentar a inteligência artificial do que ela é capaz de criar. Ela nasce, pensa bem, ela nasce de uma forma muito rudimentar, né, para que tente se fazer com que ela prenda conhecimento, para que ela apreenda aquele conhecimento, e não para gerar. Passado um tempo, ela passa a ser generativa, ela passa a gerar. E daí para frente, agora, eu, por exemplo, eu queria tanto ter umas inteligências, aliás, eu queria ter inteligência artificial trabalhando para mim, eu já tenho algumas, mas assim, eu queria ter uma só minha para trabalhar para mim, né? Ela ia ser o meu avatar inteligência artificial de professora, né? E eu que ia alimentá-la. Então eu queria ter isso, né? Mas já tem pessoas que têm em outras sociedades, porque isso também a gente tem que pensar. É tão difícil regulamentar a inteligência artificial, porque, por exemplo, nós temos países em que a vaca é venerada, não pode matar a vaca, aqui a gente come carne de vaca. Não, eu não, né? Mas a maioria come. Eu não como carne, nenhuma, mas a maioria come, né? Então, quer dizer, coitadinha da vaca. Então, quem está certo? Né? Qual cultura? Nós temos cultura religiosa, nós temos cultura de hábitos, né? E quem que está certo, né? E a inteligência artificial está sendo alimentada por tudo isso. Então, eu acho que agora está tirando aquela questão, assim, quem é o dono do saber, né? Ninguém, né? Não vamos ser mais proprietários do saber. Né? Você vai ter que aproveitar e perguntar para a inteligência artificial como ganhar dinheiro de outra forma, né? Como ganhar status de outra forma, né? Tem pessoa que vive de status, né? Então, vai ter que buscar outras alternativas, mas eu tenho a impressão que não vai demorar muito. Eu acredito que ainda produtos que você cria único, exclusivamente, você vai patentear, você vai ter a propriedade industrial disso, através de patentes, marcas, você vai ter também. Né, o registro de uma marca, o registro de uma indicação geográfica, você tem um locus. Mas essa questão do direito autoral, que é criação mesmo, e que agora você tem uma inteligência fora de você que cria, vai ser muito difícil você regulamentar a propriedade intelectual disso. Muito difícil. Por isso que eu preparei esses slides aí, todos eu peguei da internet, peguei várias coisas de inteligência artificial, e por isso que eu estou falando, tá aí, ó, pode todo mundo usar, quem quiser. Por quê? Porque não sou dona de nada. Eu fiz aqui a configuração. Se os professores quiserem abrir as câmeras, falar, já estão agora liberados. Eu acho que eles estão cansados. Estão cansados. Eu acho que está todo mundo meio reflexivo, sabe, professora Rafaela? A gente está meio assim, estado meio que choque pelas coisas que são tão simples. Vou ligar minha câmera. Boa noite, eu sou a professora Mônica. Que simpatia que a senhora é, hein, professora? Eu sou qual FATEC? Não, estou falando que a senhora é uma simpatia. Muito obrigada. Aí isso a inteligência artificial não pega. Não tem jeito. Então, nós estamos... Eu vou dar voz para meus colegas, a gente está um pouco estarrecido com as coisas que foram ditas de uma maneira tão simples, tão assim esclarecedora, como o Piva falou, que não, a gente quase não tem dúvida, mas acho que está todo mundo aqui maquinando, inclusive para o professor se respeitar e não se judiar tanto, e não se achar tão inferior a tudo isso que está acontecendo. Sim, imagina! E não menosprezar toda a expertise, toda a nossa carreira, toda a nossa vida de professor, que foi constituída ao longo de anos, eu creio que todos aqui têm bastante experiência, mas a gente fica pensando sobre as implicações, né, a maneira com a qual a gente tem que lidar com o que está aí, que chegou inexoravelmente para ficar, mas tá todo mundo com caraminhola na cabeça, tenho certeza disso. Parabéns, professora.
senhora é sensacional. A senhora que é, a senhora que é, viu? E eu vou falar uma coisa, a gente tem, se me permite, né? A gente precisa tomar muito cuidado, tem uma obra que conta a história do canário, não sei se vocês já ouviram falar dela, e é interessante, porque o que acontece? O senhor Macedo tinha uma loja, né? E o canário estava lá dentro da loja, aliás, o dono da loja tinha o senhor Macedo, chega na loja para conversar com o canário. E ao conversar com o canário, ele fala pro canário, né, mas que judiação, você preso aí, né, dentro dessa gaiola, aqui nessa loja cheia de penduricalhos, né, como o seu mundo é pequeno, né, você é tão pequenininho, né, você só dentro dessa gaiola, dentro dessa loja. E o canário fala para ele, não, ele fala, você já imaginou como é o céu? Ele fala, nossa, não, mas o meu céu é isso aqui, meu céu é maravilhoso, não tem nada melhor do que isso aqui é a minha vida, é o ar que eu respiro, eu não saberia viver sem isso. Aí passa uma pessoa lá e compra o canário, e leva o canário, e por um acaso essa pessoa é amigo do senhor Macedo, e o senhor Macedo vai visitá-lo, né, vai visitá-lo na loja, fora da loja, vai na casa dele. Quando vê a gaiola lá, fala, uai, mas essa gaiola não é aquela que estava lá na loja? Não é, eu comprei o canário e trouxe ele para cá, né? E aí ele chega para o canário e fala assim, olha como você está agora de frente para uma piscina, ali na frente tem o jardim, você não imagina o que é o céu, voar no céu, bater asas e voar, né? Ele fala, não, porque o meu mundo está maravilhoso, eu vejo a piscina, eu vejo o gramado, eu vejo as pessoas entrarem, sabe? Eu estou muito feliz aqui, né? E aí o que acontece? O seu Macedo vira aqui e fala, mas que canário, mas que tentação. E ele então fica encafifado com aquilo, né? Mas um belo dia vão limpar a gaiola do canário, o canário voa e vai embora, e vai para o céu afora. E ele está lá voando no céu e de repente ele voa abaixo e ele se debate, ele encontra com o seu Macedo. O seu Macedo fala para ele, ué, mas cadê a gaiola? Ele fala, não, agora eu estou no mundo, você precisa de ver que maravilha que é o céu, você precisa de ver que maravilha que é a terra, vista de lá, a nuvem, né, o ar, como é bom a gente respirar, né? E o seu Macedo fala para ele, mas como assim? Eu te falei isso desde o começo. Ele fala, você não falou nada, eu não... Agora que eu sei, agora que eu tô vendo, agora que eu sei, né? E é um conto antigo, né? E tudo. E o que acontece? Nós também somos assim, às vezes a gente fica tanto ouvindo só um lugar e desmerecendo a gente, principalmente o professor, né? Que a gente não vê que o céu é nosso, né? O céu é o nosso limite, né? Nós temos muito para colaborar, muito para fazer, é só a gente enxergar agora que o nosso papel é outro, talvez até o de desmistificar esse endeusamento que há nas tecnologias, né? É verdade. Então, a gente precisa ter esse pé no chão, a gente precisa saber isso, não é ser arrogante, mas é reconhecer que a gente é tudo isso que eu falei, né? Nós somos, sim. A gente é pouca porcaria, nós somos muita, né? Muita, é isso aí. Obrigada. Professor Valdemar quer falar? Oi, professor Valdemar. Opa. Boa Tudo noite, bem? como vai? Boa noite, tudo bem, Professora graças Maria a Deus. Rafaela. Não podia estar melhor. Tá Tô bom, procurando então. aqui. Não poderia estar melhor com pessoas tão boas como vocês, ó, tão importantes. Professora, eu vou falar uma coisa. Eu sou professor da área de inteligência artificial, estudo esse assunto já está virando há décadas. Só que é o seguinte, não adianta, a minha parte é técnica, né? Todas essas implicações sociais e legais, etc e tal, a gente tem que aprender aprendendo junto, né? Não é porque a gente conhece a tecnologia, sabe como é que essas coisas funcionam, que significa que a gente sabe os impactos sociais que isso vai acontecer. E aí, na sua fala, em toda a sua explicação, eu ainda fiquei com uma dúvida muito básica, né? Você fez uma relação aí com as metodologias ativas, né? Então, a gente tem PBL, sala invertida, essas coisas todas. E eu fiquei pensando, mas ainda queria que você esclarecesse um pouquinho melhor a questão de que o aluno, por exemplo, ele faz pesquisas, faz trabalho, gera conhecimento que ele copia da IA, né? Desses modelos de linguagem. E como nós professores, utilizando metodologia ativa, a gente pode mitigar ou contornar essa situação. Eu gostaria de entender um pouquinho melhor isso daí. Acontece o seguinte, para trabalhar com o aluno, nós temos que despertar nele uma condição, que ele é o sujeito da sua própria aprendizagem hoje, né? E que o nosso papel
é demonstrar isso a ele, porque o aluno hoje, como que ele chega para nós? A maioria, né? Claro que tem exceções, mas ele não chega nem um pouco humilde. Ele chega assim, nem sei o que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu sei tudo. Ainda agora, com a internet, professor é desatualizado, professor não sabe isso, professor não sabe aquilo. Só que, às vezes, usando uma dada ferramenta, que a metodologia, dentro das metodologias ativas, você tem, você leva o aluno a refletir que ele precisa, que demanda para que ele tenha aproveitamento, para que ele desperte as habilidades dele, na verdade, que ele reforce as habilidades, porque ele já tem habilidade. Habilidade você nasce com ela, você traz. Né? Você tem que fazer com que ele desperte todas as habilidades dele e que ele busque, além das habilidades, competências que ele não tem. Né? As competências podem ser agregadas a ele. Então, pelo menos ele tem que saber que ele não dá conta de todo o conhecimento. E que o professor pode auxiliá-lo nisso. Por isso que hoje é importante, ele tem que saber onde ele vai buscar, como ele vai buscar. E o papel das metodologias ativas, no meu modesto entendimento, é primeiro fazer com que ele tome conhecimento que ele é o sujeito da aprendizagem dele. Você usa a inteligência artificial, mas como você vai utilizá-la? Então, é a partir de um estudo de caso? É a partir de uma leitura compartilhada? É através de uma sala de aula invertida? Quer dizer, como que vai fazer isso? Acontece que hoje o professor precisa entender que a ferramenta, a inteligência artificial, ela é a infraestrutura, mas que ela demanda de outras ferramentas para que essa infraestrutura possa ser bem utilizada. Senão não tem jeito, não tem como, sabe? Não há possibilidade. Deixa eu atender aqui. Então, ele precisa ter essa consciência de que... Mas ainda assim, quando a gente tenta colocá-lo num papel mais ativo na sua aprendizagem, né? Ou seja, ele tem que ser ativo no processo. Ele não pode acabar correndo o risco de, por comodismo, de delegar essa tarefa à inteligência artificial. E quando a gente pensa que ele está agindo sozinho, ele está, de alguma maneira, trazendo o resultado da inteligência artificial de uma forma mascarada. Não sei se deu para entender um pouquinho a ideia. Não, deu para entender, mas o problema não é ele trazer mascarada. Ele tem que trazer mesmo. Não importa se ele falar que ele usou. Não importa. Aquela charge que eu trouxe, que está no Flickr, aquela charge, ele fala para a professora, eu usei a inteligência artificial. Eu usei tudo, eu tirei tudo da internet. Mas por que ainda está errado? Então o papel do professor é esse. Por que ainda está errado? Porque você citou errado, porque você não fez o certo, porque não é dessa forma. O canário do conto Ideias de Canário, do Machado de Assis, o canário ele não conseguia ver além da gaiola, além do mundo dele. Ele precisou sair fora. E José Saramago faz a mesma coisa na obra dele, A Ilha. Né? Você tem que sair da ilha para ver a ilha, para enxergar a ilha. Então, muitas vezes, o fato não é o que ele usa ou o que ele deixa de usar. Só que é o como ele vai usar e como ele vai ser orientado para isso. Não precisa ir longe. Você daria uma faca, é um instrumento. É uma tecnologia. Você daria uma faca na mão de uma criança de 2 anos? O que ele vai fazer com a faca? Ele não sabe o que é. Né? E é a mesma coisa, não importa ele usar. Ele pode até pegar para usar, mas ele vai usar isso como? De que jeito? Quem que vai orientá-lo? Né? Ele pode usar à vontade. Eu deixo meus alunos usarem. Atrás eu falo para eles, todo mundo de celular na mão. Né? Exatamente. Eu não sei, o professor Cássio escreveu, né? A questão do senso crítico. Exatamente. Então, assim, e outra coisa, quando você fala assim, eu trabalho com a parte tecnológica, com a parte técnica, e está muito longe da questão humanista, eu não vejo dessa forma. Porque, veja bem, para uma pessoa criar algo da inteligência artificial, algo que é tecnológico, para ele criar, para ele ter criado, ele tem que ter observado um problema. Todas as criações, a princípio, elas nascem para solucionar um problema.
né? Eu acho tão interessante, eu tinha um amigo, eu não sei se ele está vivo, se ele morreu, eu perdi o contato, na verdade foi isso, o nome dele é Sérgio, e ele é bem mais velho do que eu, ele deve ter uns 79, uns 80 anos hoje, se tiver vivo, eu não sei. Com a pandemia, a gente perdeu contato com muita gente, e ele estava morando em Ribeirão, e eu perdi contato com ele, com a família dele. Foi uma coisa tão engraçada, eu fiz amizade com ele porque eu conheci o filho dele é engenheiro. E o que aconteceu com esse homem? Foi o seguinte, a mulher dele, ele casou-se mais velho, porque ele foi estudar engenharia, ele foi para fora do país, voltou, e ele conheceu a mulher dele, ela já era mais velha. E eles, ao se relacionarem, casaram-se, tudo, ela ficou grávida. E o sonho dele era ter um filho. E aí, o que aconteceu? Ela estava poucos meses de gravidez, ele estava super feliz, e ela começou a sangrar. E aí ela foi ao médico, e o médico falou assim, olha, é um aborto, eu vou fazer uma curetagem, e ele estava na sala. E ele falou, não vai fazer nada e ninguém vai pôr a mão na minha mulher. Ninguém vai pôr a mão nela. E o médico falou para a mulher dele assim, mas olha, a senhora não pode, porque isso aí é um aborto e a criança vai apodrecer dentro da senhora, a senhora morre de sepsemia. E ele falou, e ninguém vai pôr a mão nela. E ela falou, olha, eu sigo o que ele quer, porque eu gosto dele, e deixa ele passar esse choque, o senhor falou agora que eu perdi a criança, e deixa ele passar esse choque, e eu não vou tirar a criança, eu não vou fazer curetagem, não vou fazer nada, eu vou embora para minha casa. E ela foi embora. E chegou lá e falou, eu não perdi o meu filho, tem que ter um jeito de escutar essa criança. E tem que ter um jeito. E ele era engenheiro, como o filho dele, que nasceu é engenheiro. Você já até sabe o final da história. Ele criou aquele aparelho, aquela buzina que aperta e faz aquele barulho, a criança mexe e ouve aquele negócio. Foi o Sérgio que criou. E engenheiro, ele criou aquilo. Então, quer dizer, ele criou mediante uma demanda. E ele não estava nem aí para o resto do mundo. Então, toda pessoa que cria também uma tecnologia, ele cria porque ele vê algum problema e ele quer resolver, ele quer solucionar, né? E com todos, eu vejo a história das invenções, né? Elas são criadas mediante uma demanda. É claro que tem invenções que não dão muito o resultado esperado, né? Como a bomba atômica, mas não se pode culpar o criador, né? Porque pela ausência de sensibilidade do outro. Agora, eu acho que nós, professores, né, eu me englobo no meio, porque eu sou professor e gosto de ser professor de FATEC, não tem mais essa, de cursos tecnológicos. Eu acho que nós sabemos da nossa responsabilidade e do que nós temos de bom, né, do que nós temos para passar para o aluno. Às vezes a gente não é o que as pessoas esperam da gente, né, mas a gente faz o nosso melhor. E eu acho que aí a nossa consciência tem que estar em paz, né? Mas, por exemplo, eu não posso imaginar que o senhor seja uma pessoa que não tenha sensibilidade, assim, que está lidando só com a coisa técnica e não liga para nada. Não, liga sim. Não tem como. Não foi bem nesse sentido, né? Foi no sentido de entender como o nosso relacionamento é exatamente o que eu falei, as implicações sociais, as implicações legais de a gente trabalhar com essas ferramentas, né? Agora, sem dúvida, a empatia, a compaixão que você colocou, essa escuta atenta do que o aluno está querendo passar é importantíssimo. Bem mas lembrado, né? Só que não é só o que o aluno quer passar. Nós temos que passar para o aluno também que nós somos humanos. Como é que a gente ensina alguém a ser humano se a gente não for humano, né? Então, muitas vezes, a gente tem que sair da gente e falar para o aluno também, não, calma, né, espera, não é assim, né, não é assim, não é bem assim, né, porque a gente também tem as nossas demandas, né, igual eu falo muito para os meus alunos, as mesmas coisas que vocês fazem, eu faço também, eu não sou diferente, eu sou de corpo e alma, né, não tem essa coisa, né, eu falo para eles, se eu não tomar banho eu fico fedida, se não escovar dente eu fico com mau hálito, né, bem num sentido, eu acho que a gente precisa começar a simplificar um pouco as coisas, né. Maravilha. Não é? E outra coisa, só para complementar, só um minutinho, só para complementar, é o seguinte, às vezes a gente se assusta com os termos, né? Mas eu quero só falar isso só para vocês poderem entender o que eu estou dizendo, querendo dizer com o uso de metodologias ativas, né? Quando a gente falava, né? Eu garanto que tem professores aqui, deve ter alguém aqui que deu aula para o primário, hoje chamado de ensino básico, né? Pré-primário, primário, né? Quando a gente falava para o aluno assim,
Vocês vão, pequenininhos, menininho pequenininho, eu sei que eu dei aula para criança. Vocês vão pegar essas revistas aqui e vocês vão achar tais figuras, né? Quem trabalha com empresa na metalurgia, quem trabalha com carro, vocês vão pegar, vocês vão recortar, depois vocês vão passar cola, colar numa cartolina, vão escrever. Nós estávamos fazendo metodologia ativa. É ele pondo a mão na massa para aprender. Só que a única coisa que mudou é que nós temos coisas mais interessantes, nós temos outras ferramentas, né? Mas isso não impede também, de jeito nenhum. Eu separei os meus alunos na sala de aula, falei assim, ó, eu quero uma cartolina pregada, figura, com escrito de uberização. E eu quero um grupo que vai fazer da uberização pontos positivos e da outra que vai trazer pontos negativos. E aí eles trouxeram, eu falei, e outra coisa, eu quero a cartolina bem grandona, bem colorida, porque eu sou um carnaval, eu quero bem colorido, eu quero vermelha, amarela, verde, azul, a cor brilhante, se tiver prata, dourado, o trem bem cheguei, eu quero as cartolinas. E vocês vão fazer de uberização. O outro, eu falei assim, a outra, eu quero que vocês façam de pejotização. Tem diferença pejotização de uberização? Eu quero que vocês façam. E eu quero 2 grupos, um pró, um contra. Outro de pena de morte. Nós temos pena de morte no Brasil? Quais nós temos? Que jeito que nós temos? E outro que é contra a pena de morte, um que é a favor da pena de morte. E aí eles vieram com aquelas cartolinas, falei, vamos pregar. Pregamos na sala inteira, nas paredes, parecia um carnaval. Aí falei, vamos começar hoje a discussão. Foi 6 meses de bateção de boca. Porque cada dia era um grupo e um contra o outro. Né? Eu falei, só não pode, tem que ter regra. Eles adoram regra, eles amam limite. Falei, não pode ter palavrão, não pode ter coisa ofensiva, é ser profissional. Falei, vocês têm que ser profissional. Porque quando eu vou bater boca, eu bato boca profissionalmente. Então tem que ser profissional. Falei, não pode. Tem que ter regra. Então isso é metodologia ativa. É tudo aquilo que você ativa, por isso chama ativa, você desperta, né? Só, rapaz, acorda, vamos trabalhar. Não é só você trabalhar, professor não é escravo, né? Tem que pôr eles para trabalhar também. Tem mais uma pessoa querendo perguntar, que é a professora Elide. Elide. Cadê a professora Elide? Aqui. Oi, aqui, professora. Tá boa. Olha, eu vou aí nessa FATEC Votorantim conhecer meus colegas todos pessoalmente. Seria ótimo, seria muito bom. Bom, primeiro, obrigada, Maria Rafaela, pela fala, e o que eu mais gostei, eu vou um pouco na linha do que a Mônica falou, dessa questão, eu sou da área de linguagem, então eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa. Então, eu me senti assim, falando da inteligência artificial, falando dessas tecnologias, dessas infraestruturas, um pouco impactada e um pouco assim, encurralada mesmo, né, porque acaba que assusta mesmo, mas o que eu mais gostei da sua fala agora no final foi essa questão da ética, né, a gente precisou ter uma estrutura, uma inteligência artificial para a gente pensar e saber que a gente tem que ter ética, né, e que a gente não tem, né, a gente, que eu digo assim, enquanto sociedade tem muito que caminhar ainda, né, com relação à ética. Quer dizer, os princípios, os valores que permeiam todo o nosso trabalho, e a gente tem que ter, eu acho que tem que ser muito trabalhado isso com os alunos, sabe? Porque algumas vezes eles chegam também mais achando que sabe tudo, mas ao mesmo tempo muito indefesos, muito superficiais nesse conhecimento. Então, essa ética e esse entendimento de que nós somos importantes enquanto mediador desse novo contexto tecnológico, você me deixa assim um pouco mais, um calorzinho no coração. Não, mas a senhora tem tudo. Que bom isso, né? A gente precisa, esse é o princípio, a gente tem que ter ética, né? Tem que permear essas relações com ética, e como você falou, nossa sociedade brasileira tem 1000 problemas, e um grande é a questão da ética mesmo. Então era só esse comentário que eu gostaria de falar, que para mim foi bastante importante. Eu gostaria de agradecer a sua fala, e é muito importante uma coisa que você falou aí da ética. Sabe, muitas vezes, por que a ética não funciona? Porque as pessoas falam assim, nossa, a ética é muito bonita, mas quer ver na prática, né? Uhum. Aí que tá, como que eu vou aplicar essa questão na prática? Muitas vezes a gente não sabe, porque o que ocorre é o seguinte, nós temos 2 maneiras de enxergar as coisas. Uma coisa é ética e outra coisa é moral. A moral, ela pode ser amoral, ausência de moral. Ela pode ser imoral, contrária à moral. E ela pode ser moral.
Ou seja, você tem comportamento, coisas contrárias ao comportamento esperado e a ausência de comportamento. Trazendo para o lado prático, e curto e grosso ainda por cima, e me perdoe o exemplo, mas não dá para falar diferente. Eu vou ao banheiro fazer as minhas necessidades básicas e diárias de porta fechada, porque é o comportamento moral, é o que se espera, né? Tem pessoa que tira a genitália na rua e faz na rua, né? Então, ele tem um comportamento contrário à moral. Ele é contrário à moral. E tem pessoa que é o seguinte, ele não tá nem aí, nem se ele faz na rua, nem se ele faz a portas fechadas, mas ele é aquele cara que ele é ausente de moral. Então ele tá no cinema e deu vontade nele de fazer xixi. Mas ele não pode levantar-se da cadeira, porque o filme tá naquela parte mais importante, mas ele não tá aguentando, tá pingando. Então ele olha para um lado, ele olha para o outro, tem criança, tem mulher, mas ele fala que se dá, tá escuro, ninguém tá vendo. Ele tira o trem para fora e faz xixi dentro do copo que ele acabou, ou da garrafa que ele acabou de tomar água, ou do copo que ele acabou de tomar o refrigerante, tá ali vazio, tem só um pouco, ele manda bucha. Então ele tem a ausência de moral, ele não tá nem aí com o outro. Ele não tá preocupado, é ausente de moral, né? Isso são comportamentos. Agora, onde que mora a ética? A ética não é moral. A ética é aquilo que o ser humano precisa ter de essência, de essencial. Então, por exemplo, ele precisa, acima de qualquer coisa ou abaixo de qualquer coisa, ele tem que defender a vida. Não pode defender a morte. Tem que defender a vida. A vida é ética. A vida não muda. Ela é imutável. Os conceitos éticos, eles não mudam. Ele tem que garantir a liberdade, não é libertinagem também, não, a liberdade. A liberdade é ética. Né? A democracia é ética. É isso que ele tem que defender. Agora, então, normalmente a pessoa não sabe porque ela não entende, ela não sabe falar. Eu entrei numa sala de aula lotada de aluno, né? E aqui tem muito jogador de basquete aqui. Franca é a cidade do basquete, né? E esse aluno entrou, e jogador de basquete famoso. E ele pegou, eu estava falando na aula, ele entrou e fez assim, deu um arroto daquele. E fez de propósito. Aí todo mundo riu. A minha aula, né? Eu não falei nada. Continuei. Aí um olhando pro outro, um olhando pro outro. Ele olhou também, e eles ficaram tudo assim, mas ela não vai falar nada, né? Aí ele virou para mim e falou assim, uai, professora, não vai falar nada? Eu falei, vou. Aí ele falou, o que a senhora então vai falar? Olha, menino, você tá de parabéns, sua saúde é 10. Né? Aí todo mundo começou a rir, né? E aí ele falou para mim, é só isso que a senhora tem para falar? Eu falei, a sua educação é 0, mas tá tudo bem, seja bem-vindo. Né? Seja bem-vindo, é por isso que você tá aqui. Vamos ver se você aprende um pouquinho aqui, né? Por isso você tá aqui, educação. Aqui é o lugar, o locus da educação. O que você acha da sua atitude? Falei, joguei nele. Falei, o que você acha da sua atitude? O que você quis com isso? Qual o propósito? Né? E aí disso aí você pode discorrer um monte de coisa que muitas vezes a gente sai fora para discutir ética. Você tem que pôr a sua vida ali, né? Você tem que pôr vida. A sua e a do outro. Né? Ele está te trazendo um limão, vamos fazer virar uma limonada, né? Bem boa, né? Pode arrotar na aula e daí. Tem saúde, é para isso mesmo. Pode peidar também, se quiser, daí. Faz pum, mais e a ética. Né? É sobre isso que a gente tem que defender, né? Mas muito boa a sua colocação. Eu só quis fazer essa ponderação, porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Elas não entendem muito bem. Desculpa o exemplo, viu? Desculpa, viu? Na frente do diretor, meu Deus. O doutor Pirro me mata. Imagina. Obrigada, Maria. Não tem problema, não pode falar. Foi ótimo. Ótimo exemplo, esclarecedor. Obrigada. Eu que agradeço. Alguma pergunta mais? Alguém mais quer falar? Aqui no Perguntas e Respostas não tem nenhuma escrita. Então, foto Piva. Piva, faz a foto, Piva. Todo mundo aí põe a câmera, abre as câmeras e vamos fazer uma foto para a prosperidade. Bora.
Vamos Nossa, lá. quanta gente bonita, olha só. E depois manda para mim. Isso, Com certeza. Oi, Thalita, Jones, Mônica, Elide, Cláudio Liliana, Márcio, Roberto. pode abrir a câmera aí, quem mais? Eu vou ter que fazer várias etapas, O hein? Francisco Eu não tô conseguindo abrir minha câmera, por que será? Oi, Rafaela, tudo bem? Ô, Prazer saudade em de revê-la. você. Faz tempo, hein? Não fica velho, tá na conserva, Imagina. Só cabelo, né, que... Tô com Ah, cabelo. isso Mas faz parte. eu Basta tô imitando cabeleira o nosso aqui. diretor aí, ó. Tá vendo? Basta tá cabeleira, certo. Chico Bianchi. Angelina, Maria Eliana, olha quanta gente bonita. Tiago, Márcio. Vamos lá. Todos puxam o diretor da unidade, entendeu? Por isso que eles ficam bonitos assim, tá? Vamos lá então, Piva. Capricha aí. Espera aí que tem que tirar várias que estão em várias telas. Nossa. Um minutinho. Duas É. telas. Tem duas telas. Vamos lá Tem para a próxima Cristiane, tela. Maria do Carmo, que tá aí, Cássio, Vladimir, De novo, Nelson, todo mundo Maria dando risada. Janaína. Espera aí que José. tem mais uma aqui. Espera só um minutinho. José Carlos. Nossa, tá cheia a sala. Tá? E eu falando esse monte de bobagem. Não falou bobagem, né? Tá tudo Não falou certinho. nada. Sensacional. Ah lá, mais uma. Aê! Olha o sorriso de inteligência artificial. Nada disso, sorriso verdadeiro e sorrisos bonitos aí. Já pensou? Ter uns professores tão alegres, assim, tão bonito entrar na sala de aula, né? Que coisa mais boa. Mas olha, de verdade, uma noite assim muito agradável, maravilhosa com vocês, ainda à distância assim, né? Muito obrigada. Aí, ó, tá falando até que a bobagem estimula o pensamento reflexivo, mas que bom, é assim que a gente tem que fazer. Ah, e outra coisa, e o nosso aluno adora uma bobagem. Tem que saber pôr, mas ele gosta, viu? É verdade. Mas um beijo no coração de todos vocês e que vocês tenham um semestre assim, letivo, com muita alegria, com muita inteligência artificial, com muita metodologia ativa. Olha, o nosso livro, né, doutor Pivo? É isso aí. demais de metodologia ativa. E o Tem próximo, muito então, será exemplo lá. fantástico. Ah, se Deus quiser. Nossa Mais Senhora, uma vez, como? Mais uma vez, meus sinceros agradecimentos, professora Maria Rafaela. Eu que agradeço. Ficamos lisonjeados aí com a sua conversa. E aí eu passo a palavra para o professor Piva, doutor Piva, fazer o encerramento. Mais uma vez, muito obrigado, né, professora Maria Rafaela, por essa explanação fantástica. E agradeço também a presença de todos, né? Todos tenham uma excelente noite, um ótimo semestre. E vamos lá, né? Só está começando. Graças a Deus. Muito A gente bem, tem palmas para bom todos. semestre. Um beijo. Tchau, Boa noite, obrigada, professora. Obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Abraço, Boa Rafaela. noite, professora Obrigada ao Rafaela. diretor mais bonito. Obrigada. Boa noite, Eliana. Boa Você é um noite, amor. gente. Ai, bondade Obrigada. sua, professora. É mesmo, é Obrigada, mesmo. viu? Obrigada, Elide. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa Um noite. beijo Tchau, para tchau. vocês. Até em breve. Eu vou vê-los Até. pessoalmente.